Do auge da ação ao abandono e dele ao renascimento. Um veículo que foi símbolo de inovação. Vem com a gente conhecer a história do primeiro caminhão de bombeiros de Petrópolis. Aqui, em Máquinas de Todos os Tempos. A história do Corpo de Bombeiros no Brasil tem estreita relação com Petrópolis, por conta desse personagem. Afinal, foi por iniciativa do imperador Dom Pedro II que, em 2 de julho de 1856, foi criado no Rio de Janeiro o primeiro Corpo de Bombeiros do país. Portanto, nada poderia ser melhor para honrar essa história do que a cidade voltar a ver completamente restaurado o seu primeiro caminhão de bombeiros. Desde 2021, ele está em exposição aqui, no 15º Grupamento dos Bombeiros em Petrópolis. Essa autobomba, de 1927, foi fabricada pela mais antiga e famosa empresa de equipamentos de combate a incêndios do mundo, a inglesa Merryweather. Fundada em 1692, a Merryweather começou no negócio de fabricar carrocerias, porém, logo se especializou nos veículos para os bombeiros. A empresa começou no tempo da tração animal, foi pioneira nos veículos de bombeiros movidos a vapor, até chegar aos motores a gasolina. Sua linha de produtos para os serviços de combate a incêndios era tão extensa que, em 1905, seu catálogo tinha mais de 400 páginas. Vendia de simples botões para uniformes, capacetes, até os mais específicos acessórios e ferramentas, além dos veículos e muitos outros itens. A Merryweather, além de se tornar líder em seu segmento, vendendo seus produtos para todo o mundo, exceto os Estados Unidos, também foi fornecedora de locomotivas a vapor para bondes, como essa, na Nova Zelândia. Algumas, inclusive, vieram para o Brasil. Em 1903, a Merryweather lançou o primeiro caminhão de bombeiros do mundo movido por um motor a gasolina. Em 1904, inovou com esse veículo em que o motor a gasolina também fazia funcionar a primeira bomba de água que não dependia de uma máquina a vapor. Esse exemplar, exposto em Petrópolis, foi importado em 1930 pelo Rio de Janeiro, quando a cidade era a capital do Brasil. Somente em 1946, o município o adquiriu junto ao então Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Tendo custado 80 mil cruzeiros, sua chegada foi noticiada com pompa nessa edição do jornal Tribuna de Petrópolis, de 25 de janeiro de 1946. Como o primeiro caminhão dos bombeiros na cidade, essa viatura era extremamente avançada em sua época. Ela foi construída sobre um chassi da Albion Motors, fabricado em Glasgow, na Escócia. As plaquetas de capacidade de carga ainda eram expressas em uma antiga unidade de medida inglesa, chamada quintal largo ou quintal britânico. Convertidas, o chassi, de 812 quilos, tinha capacidade de carga total de pouco mais de 3 toneladas. Para mover todo esse conjunto, um robusto motor a gasolina fabricado pela Aster, de Wembley, uma ramificação da original companhia francesa de mesmo nome e que, desde os anos 1890,
foi uma das principais fornecedoras de motores de carros, caminhões e até de aeronaves. A viatura não tem uma cabine para o motorista. O volante, do lado direito, revela que é um autêntico veículo inglês. À direita do motorista ficam os comandos para alternar o motor entre mover o veículo ou fazer funcionar a bomba. Os bancos laterais serviam para o transporte da guarnição. Atrás de cada um deles, portas para um pequeno compartimento de carga. Na parte superior, 4 escadas fixas e uma escada telescópica de 8 metros. Porém, seu equipamento mais importante fica na parte de trás. Essa é a famosa autobomba Hatfield, uma das invenções de maior sucesso da Merryweather. Ela equipou viaturas de bombeiros em todo o mundo de 1904 até 1950. Essa bomba é movida pelo motor do caminhão, conectando ambos um sistema de embreagem e transmissão. A capacidade da bomba é de cerca de 400 galões por minuto, um pouco mais de 1.500 litros. Ao motor, cabia também a função de tocar um dínamo de 15 amperes, que fornecia energia aos faróis, faroletes e lanternas essenciais nas missões noturnas. Completavam o sistema elétrico um regulador e uma bateria de chumbo e ácido. E aí, está curtindo mais uma dessas máquinas de todos os tempos? Então, já deixa o seu joinha, se inscreve no canal da Televisual e marca o sininho para ser avisado dos novos vídeos. Em Petrópolis, esse caminhão dos bombeiros trabalhou por muito tempo, porém, não se sabe precisar quando exatamente foi aposentado. Após extensa pesquisa, conseguimos localizar no acervo César Nunes as únicas imagens em movimento desse que foi o primeiro caminhão de bombeiros de Petrópolis. Aqui, ele aparece na Rua do Imperador, durante desfiles cívicos de 7 de setembro. A partir dessas imagens, podemos estimar que o veículo esteve em operação pelo menos até o final dos anos 1960. Essa foto, que mostra o caminhão em um desfile pela Rua do Imperador, provavelmente pode ser um dos últimos registros antes de a viatura deixar as missões. O certo é que em 22 de novembro de 1974, a Prefeitura de Petrópolis solicita ao Museu Imperial que passe a abrigar o caminhão. E assim, em 25 de março de 1975, a viatura, que já não se encontrava em bom estado e com peças faltando, foi recebida no Museu Imperial e passou a ser cuidada e catalogada pelos seus técnicos. Essas fotos, pela primeira vez mostradas publicamente, fazem parte da documentação do caminhão em sua passagem pelo Museu Imperial. Elas mostram o veículo em sua chegada, durante a sua estada e até o momento de sua partida. Sim, em 28 de junho do ano 2000, a prefeitura, proprietária do veículo, pediu de volta o caminhão. A justificativa era deixar ele exposto no Parque Municipal de Itaipava. Só que a partir desse ponto, pouco a pouco, o caminhão foi ficando entregue à própria sorte. Depois de uma temporada na unidade do Corpo de Bombeiros em Itaipava, em 2007, tentaram seu retorno ao Museu Imperial,
Porém, lá não havia mais onde abrigar a viatura, que acabou indo parar em um depósito da prefeitura. A sorte desse histórico caminhão só começou a mudar em 8 de dezembro de 2017, quando foi tombado pelo município e doado ao Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Nesse momento, começou uma jornada do coronel bombeiro Ramon Camilo pela restauração da viatura. Finalmente, em janeiro de 2021, esse trabalho foi iniciado por uma empresa de Petrópolis, graças a recursos da iniciativa privada. Em dezembro de 2021, o caminhão passou a estar disponível para visitação pública neste espaço cultural dos bombeiros. Além de marco histórico da evolução dos serviços de combate a incêndios em Petrópolis, se tornou símbolo da força da união da sociedade na preservação histórica. Para nós, o Corpo de Bombeiros, é uma honra muito grande ter essa viatura aqui, principalmente os bombeiros da cidade de Petrópolis, ter conosco aqui a primeira viatura utilizada para combate a incêndios na nossa cidade. Então conta um pouquinho da história do Corpo de Bombeiros, mas também conta um pouco da história da cidade de Petrópolis. Então é uma honra muito grande para a gente poder preservar esse equipamento aqui, para que as gerações futuras, de cidadãos petropolitanos e bombeiros militares possam conhecer o que foi a vanguarda aí naquela época, com relação ao combate a incêndios na cidade. Aqui, o veterano caminhão dos bombeiros retoma sua segunda e definitiva missão: nos levar para uma viagem no tempo iniciada lá no Museu Imperial, encantando a todos, principalmente as crianças, como um menino dessa foto, o Pedro, que hoje adulto segue como um admirador dessa fantástica máquina de todos os tempos. Até o próximo programa.